Olá, tudo bem? Então, iniciamos mais uma catequese, né? Aí estamos tratando da teologia dos sacramentos e estamos no segundo módulo, né, na teologia do sacramento do batismo. E hoje nós vamos, a nossa catequese, o tema é o sacramento do batismo no Código de Direito Canônico. Então, nós vamos tratar dentro do Código de Direito Canônico, né, do capítulo primeiro, onde fala do sacramento do batismo, até o capítulo terceiro. Então nós vamos estudar hoje dos cano 849 até o cano 871. Então, iniciando a nossa catequese, no cano 849, diz assim: o batismo, porta dos sacramentos, necessário na realidade, ou ao menos em desejo, para a salvação, e pelo qual os homens se libertam do pecado e se regeneram, tornando-lhe filhos de Deus, incorporados à Igreja, configurados com Cristo mediante o caráter indelével. Só se administra validamente através da ablução com água verdadeira, usando-se devida fórmula das palavras. Então, aqui no código, no cano 849, faz um resumo de tudo aquilo que nós vemos estudando aí nas nossas catequeses anteriores sobre o sacramento do batismo. Então, aqui diz que o sacramento do batismo é a porta, né, para todos os sacramentos, né? Sem o sacramento do batismo, nós não podemos receber os outros sacramentos, que é necessário, né, para a nossa salvação, ou menos o desejo de receber o sacramento, né? E é pelo batismo que toda pessoa é liberta do pecado e se regenera, né, tornando os filhos de Deus, incorporada à igreja e configurada a Cristo mediante o caráter indelével, caráter que é marcado na alma do batizando, né? Um selo de Cristo que não se apaga nunca, né? E só se administra validamente através da ablução com água verdadeira, usando-se a devida fórmula das palavras. Então, aqui, aquilo que a gente já tinha dito também, o sacramento do batismo é válido usando a matéria e a fórmula. A matéria, que é a água, e a fórmula, que é as palavras, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Capítulo 1 da celebração do batismo, no cano 850. Diz assim: o batismo se administra segundo o ritual prescrito nos livros litúrgicos aprovado, exceto em caso de urgência, necessidade, em que se deve observar apenas o que é exigido para a validade do sacramento. Então, aqui, no cano 850, diz que prescrito, né, a celebração do batismo dentro das normas da liturgia, né, dos ritos litúrgicos. Mas, caso de necessidade, pode ser observado só o que é necessário. Então, sempre que não for caso de urgência, o batismo tem o rito do batismo, a celebração litúrgica do batismo, tem que seguir as normas dos livros litúrgicos, né? Em caso de emergência, pode usar o que é exigido, né? Então, o que é exigido, lá no cano 849, apenas a fórmula e a matéria, né? Que é as palavras e a água. Então, no cano 850, é essa a explicação, né? Fora de caso de urgência, tem que ser a pessoa tem que ser batizada dentro dos ritos prescritos para a liturgia do sacramento do batismo. No cano 851, diz assim: a celebração do batismo deve ser devidamente preparada. Assim, parágrafo 1º. O adulto que pretende receber o batismo seja admitido ao catecumenato
enquanto possível, percorra vários graus até a iniciação sacramental, de acordo com o ritual de iniciação, adaptado pela Conferência dos Bispos, segundo as normas especiais dadas por ela. Então, aqui no cano 851, no parágrafo 1º, diz que o adulto que pede o sacramento do batismo tem que passar por um processo, né, no processo do catecumenato, no processo da catequese. Aí dentro desse processo da catequese, o catequista, o pároco ali, vai ver quando que essa pessoa está apta a começar a receber os sacramentos da iniciação cristã. Então, dentro desse processo catecumenato, a pessoa recebe os 3 sacramentos da iniciação cristã, né, dentro desse mesmo processo: o batismo, a eucaristia e o sacramento da crisma. Seguindo ainda no cano 851, no parágrafo 2º, nos traz assim: os pais da criança a ser batizada e também os que vão assumir o encargo de padrinhos, seja convenientemente instruídos sobre o significado deste sacramento e as obrigações dele decorrentes. O pároco por si ou por outros, cuide que os pais seja devidamente instruído por meio de exortações pastorais e também mediante a oração comunitária, reunindo mais famílias e, quando possível, visitá-la. Então, aqui no parágrafo do cano 851, no parágrafo 2º, instrui que os pais, né, e as pessoas que vão assumir o encargo de padrinhos sejam instruídos, né, sobre a importância desse sacramento. Então, esse papel é do padre, do pároco, ou ele passa esse encargo a outras pessoas. Por isso que hoje nas paróquias se tem a catequese batismal, né, que é as formações de pais e padrinhos. Então, essa catequese é designada pelo padre para instruir os pais e os padrinhos da importância do sacramento do batismo, né? E aqui também diz que quando possível visitar essas famílias que vai à igreja receber o sacramento. Então, o parágrafo 805, no cano 851, no parágrafo 2º, instrui, dá um adentro aí, né, uma instrução inicial de como deve ser as formações para pais e padrinhos, né? As pessoas devem ser instruídas sobre o sacramento, quando possível, essas pessoas ser visitadas, né, pela igreja. No cano 852, nos traz assim: o que se prescreve nos canos acerca do batismo dos adultos aplica-se a todos os que chegaram ao uso da razão, ultrapassado a infância. Então, todos aqueles que ultrapassaram a idade da razão, né, que aqui a igreja nos orienta, né, que são 7 anos de idade, as crianças que ultrapassaram os 7 anos de idade têm que entrar no mesmo processo dos adultos, né, no processo de catequese catecumenal, né? É lógico, a pedagogia de ensinar uma criança por volta de 7, 8 anos não é a mesma pedagogia que vai passar para a pessoa adulta. Então, cada fase, cada idade tem um processo pedagógico onde os catequistas vão usar para catequizar. Então, até 7 anos de idade, os pais, né, que pedem o batismo para a criança. Acima dos 7 anos de idade, é a própria criança que tem que pedir o batismo à igreja, né? E ela pedindo o batismo, o pároco vai orientar, né, vai indicar uma turma de catequese para ela entrar, para ela ser instruída da importância do sacramento que ela está pedindo para recebê-lo, né? Aí no cano 853, né, traz assim: a água a ser utilizada na administração do batismo, exceto em caso de necessidades, deve ser benzida segundo a prescrição do livro litúrgico. Então, aqui no cano 853, né, fala sobre a matéria do batismo, né, que é a água. Então, diz que a água a ser utilizada deve, na administração do batismo,
exceto em caso de necessidade, deve ser benzida segundo as prescrições do livro de litúrgico. Então, nós que estudamos a celebração, né, a celebração do batismo, nós vimos que tem um momento que o padre benze a água, né? Então, aqui o cano diz que é necessário, né, exceto em caso de urgência. Porque nós vimos também que qualquer um pode ser batizado, né, e a água só se torna benta com a oração do ministro ordenado, o diácono, o padre ou o bispo, né? Caso de emergência, qualquer uma pessoa pode batizar. Aí ela pode batizar água que não seja benta, né? Só caso de emergência. Seguindo a nossa catequese, no cano 854, né? O cano 854 nos traz: o batismo seja conferido por imersão ou por efusão, observando as prescrições da Conferência dos Bispos. Então, no parágrafo 854, nós já falamos disso também nas outras catequeses, né? O batismo pode ser por imersão, né? Imerge a pessoa totalmente dentro da água, ou por efusão, né? Que nas outras catequeses eu falei que era aspersão, que é a mesma coisa, né? Então, tem esses dois modos de batizar. A forma de imersão, geralmente, a igreja do Ocidente faz por forma de imersão, a igreja latina do Oriente faz pelo método de efusão, né? Mas as prescrições deixa por cada conferência dos bispos resolver. Aqui no Brasil é pela infusão, né? No parágrafo 1º do cano 854 nos traz o seguinte: os ministros católicos só administram licitamente o sacramento aos fiéis católicos, que por sua vez, somente dos ministros católicos, licitamente os recebe, salvo as prescrições dos parágrafos 2º e 3º deste cano e do cano 861 do parágrafo 2º. Eu vou ler aqui o cano 861 para a gente explicar esse parágrafo aí do cano 854. Então, no cano 861, do parágrafo 2º, diz assim: na ausência ou impedimento dos ministros ordinários, o catequista ou outras pessoas pode, designada pelo ordinário local, pode licitamente batizar. Em caso de necessidade, qualquer pessoa movida por reta intenção, os pastores de almas, principalmente o pároco, seja lícito para que os fiéis aprendam o modo certo de batizar. Então, no cano 861 nos diz que os ministros, né, do batismo é o bispo, o padre e o diácono, mas em caso de emergência, caso não tenha padre, nem bispo, nem diácono no local, o bispo pode designar uma pessoa, né, para ser o ministro do batismo, caso uma diocese aí, ou uma região que tem pouco padre, o bispo pode designar um leigo para ministro do batismo, onde ele pode administrar o batismo, né? E que seria bom, né, que ministrasse o sacramento do batismo se fosse um ministro ordenado, mas em caso de falta de um ministro ordenado ou caso de emergência, qualquer um pode estar batizando. Então, no cano 855 nos traz: cuide aos pais e padrinhos e párocos que se imponha nomes alheio ao senso cristão. Então, aqui é uma instrução do cano que as crianças que forem batizadas, né, tem um nome cristão, ou pelo menos um nome que não vai constranger, né, a criança de ter um nome. Então, o cano 855 diz, né, que os pais, os padrinhos e o pároco cuide que imponha a criança, né, ter um nome cristão, ou pelo menos ter um nome que não vai constranger a criança no futuro, na sua idade adulta. No cano 856 nos traz: embora o batismo pode ser celebrado em qualquer dia, recomenda-se, porém, que ordinariamente seja celebrado no domingo, ou, se for possível, na vigília pascal. Então, o cano 856 nos traz que a celebração do batismo pode ser celebrada em qualquer dia, mas é recomendável que, ordinariamente, que se celebra no domingo e, se possível, na vigília pascal, que é o sábado santo. Então, na história
do sacramento do batismo, né? A gente pegar aí a patrística para estudar, nos primeiros cristãos ali, do que é os pais da igreja, nós vemos que, até no início da igreja também, nós vemos que muitas histórias de que por vários anos só celebrava o batismo na vigília pascal, né, no sábado santo. Ou, aqui diz também, ordinariamente seja celebrado no domingo, que o domingo é o dia do Senhor, né, o dia onde se reúne o povo de Deus nas igrejas para celebrar o domingo. E que o batismo seja também não seja algo privado, mas seja algo comunitário, né, que os fiéis ali da igreja, né, possa ver essa celebração, possa ver quem está recebendo o batismo também. No cano 857, no parágrafo 1º. Excesso em caso de necessidade, o lugar próprio para o batismo é a igreja ou oratório. Então aqui diz que, exceto em caso de necessidade, que o lugar próprio para batizar seja a igreja ou oratório. Oratório, podemos dizer aqui, aqueles lugares que não se formou igreja ainda. A gente vê que em muitos lugares aí as pessoas celebram nas casas, ou celebram em algum lugar que não construiu um templo, igreja ainda. Então, aqui no cano orienta, né, que os batizados sejam nas igrejas, né, ou em casa, em lugar de oratório, onde a comunidade ali reúne. Talvez um bairro não tenha igreja, mas o bairro se reúne em tal lugar, né. Então, exceto caso de necessidade também, né, que pode batizar, né, por exemplo, no hospital, na UTI neonatal. Então, no cano 857 nos traz essa norma, no parágrafo 1º. Seguindo a catequese, no cano 857, no parágrafo 2º, diz assim: tenha-se como regra que o adulto seja batizado na própria igreja paroquial e as crianças na igreja paroquial dos pais. Salve-se, seja justa causa aconselhar outra coisa. Então aqui a orientação que o cano nos traz do cano 857, no parágrafo 2º, aqui, que por regra geral, né, o adulto vai receber o sacramento naquela comunidade paroquial que ele está fazendo, né, caminho, catequese, catecumenal, e que para as crianças, que as crianças sejam batizadas na igreja dos pais, né, na igreja mais próxima da sua casa, no território paroquial da sua casa, né? Mas por vias de dúvidas, né? Pode batizar, né? Até sair da sua cidade para batizar em outra cidade, né? O cano orienta que, no cano 857, no parágrafo 2, orienta que o adulto seja batizado na comunidade, a igreja que ele participa, né, faz o caminho da catequese, e que as crianças sejam batizadas próximo da igreja local, né, dos seus pais. No cano 858, no parágrafo 1º, diz assim: toda igreja paroquial tem a sua pia batismal, salvo direito cumulativo já adquirido por outras igrejas. No parágrafo 2º, para a comunidade dos fiéis, o ordinário local, tendo ouvido o pároco do lugar, pode permitir ou mandar que haja pia batismal também noutra igreja, ou oratório dentro dos limites da paróquia. Então aqui o cano 858 dá a instrução seguinte: que numa comunidade paroquial que tem várias igrejas, né, várias comunidades, né, que a pia batismal seja posto somente na igreja matriz, né? Mas cabe também ao ordinário local, o bispo, determinar que numa comunidade paroquial formada por algumas igrejas pode ter mais de uma pia batismal, entendeu? E no cano 859 diz assim: por causa da distância ou de outra circunstância, se o batizado não pode ir ao ser levado sem grave incômodo à igreja paroquial ou outra igreja ou oratório mencionado no cano 858. Então, no parágrafo 2º do cano 859 diz assim: o batismo deve ser conferido em outra igreja, oratório mais perto, ou mesmo em outra comunidade conveniente. Então, aqui no cano 859 diz que
por circunstâncias, né? Se o batizando não puder ir, não está até a matriz para receber o sacramento do batismo, né? Porque geralmente talvez só lá possa ter a pia batismal, né? Seja que isso não seja empecilho para receber o sacramento, né? Que ele possa receber na comunidade próximo da sua casa. No cano 860, no parágrafo 1º, exceto em caso de necessidade, o batismo não seja conferido em casas particulares, salvo permissão do ordinário local por justa causa. Então, no cano 860, instrui da instrução de que os batizados não seja celebrado em casa, né? Em casa particular, porque o batismo é algo comunitário, deve ser algo comunitário, né? Salve por causa de emergência ou por permissão também do bispo local, por uma justa causa, né? No cano 860, no parágrafo 2º, exceto em caso de necessidade por outra razão pastoral que imponha, não se celebra o batismo em hospitais, salvo determinação contrária do bispo diocesano. Da mesma forma do parágrafo 1º, né? Só em caso de necessidade, de emergência, pode-se administrar um batismo numa unidade de hospitalar. Então vamos para o capítulo 2º, né, do Ministro do Batismo. Então nós vamos para o cano 161. Nós lemos esse cano agora anteriormente. Vamos ler de novo. Então no cano 861, no parágrafo 1º, diz assim: o ministro ordinário do batismo é o bispo, o presbítero e o diácono, mantendo sim a prescrição do cano 530, parágrafo 1º. Então, a instrução aqui do cano 861, a norma, né, é que os ministros do batismo é o bispo, o presbítero, que é o padre, e o diácono, né? Mas em caso de emergência ou urgência, qualquer pessoa pode batizar. Até mesmo o bispo pode delegar uma pessoa leiga do seu território ser ministro do batismo. Então, no cano 861, no parágrafo 2º, diz assim: na ausência ou impedimento do ministro ordinário, catequista ou outra pessoa para isso designada pelo ordinário local, pode licitamente batizar. Em caso de necessidade, qualquer pessoa movida pela reta intenção, os pastores de almas, principalmente o pároco, seja solícito para que os fiéis aprendam o modo certo de batizar. Então aqui é aquela que eu te acabei de falar. Qualquer pessoa pode batizar, até o ordinário local, o bispo local pode nomear alguma pessoa para ser o ministro do batismo. E também aqui também é lícito que o padre ensine a sua comunidade paroquial da fórmula certa de batizar, do jeito certo de batizar. Em caso de urgência, qualquer pessoa pode ministrar o batismo. E para o batismo ser válido, tem que usar da forma e da matéria da forma correta. A fórmula que é a palavra e a matéria que é a água. Então, no cano 862, exceto em caso de necessidade, a ninguém é lícito, sem a devida licença, conferir o batismo no território alheio, nem mesmo os próprios súditos. Então, aqui diz que a questão só em caso de necessidade, né? Ninguém é lícito. Tipo assim, toda paróquia tem um território, uma demarcação de território. Então, não é lícito que um padre saia do seu território paroquial para batizar uma pessoa em outro território, que não seja o dele, né? Então, isso é conferido só por permissão do bispo, né? Ou permissão também do padre local, permitir que outro padre venha à sua paróquia administrar um sacramento, administrar, por exemplo, o batismo. No cano 863. O batismo dos adultos, pelo menos aqueles que completam 14 anos, seja comunicado ao bispo diocesano, a fim de ser que pelo menos administrado se ao julgar conveniente. Então, no cano 863 diz que os adultos que completarem 14 anos, que o bispo seja comunicado para ver se o próprio bispo venha até a comunidade paroquial que vai fazer o batismo desses adultos, né? Se o bispo quer ele próprio vir celebrar o sacramento, né? Se ele julgar
é conveniente para isso também. Vamos lá, continuando a nossa catequese, hoje o tema é extenso, né? Então vamos lá para o capítulo 3º, dos batizando. Então nós agora vamos no cano 864. É capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada, e somente ela. Então o cano instrui, só a pessoa que não foi batizada que é capaz, né, de receber o batismo, né? Pessoa que já foi batizada não precisa receber o batismo novamente. No cano 855, parágrafo 1º. Para que o adulto possa ser batizado, requer que se tenha manifestado a vontade de receber o batismo, que esteja suficientemente instruído sobre as verdades da fé e as obrigações cristãs, e que tenha sido provado, por meio do catecumenato, na vida cristã. Seja também admoestado para que arrependa dos seus pecados. Então aqui é que o adulto que recebeu o sacramento do batismo, né, tenha pedido o batismo por vontade própria e que esse adulto tenha recebido a catequese suficiente, né, ser instruído o suficiente para receber o sacramento. E como o batismo, né, retira, perdoa todos os pecados que ele tenha cometido até o momento batizado, né, mas não retira as consequências, né, que ele seja instruído, né, que ele tenha feito o encontro com Deus e durante esse processo ele também tenha arrependido dos seus pecados que ele cometeu até naquele momento. Cano 865, parágrafo 2º. O adulto que se encontra em perigo de morte pode ser batizado, possuindo algum conhecimento das principais verdades da fé, e manifesta de algum modo sua intenção de receber o batismo e promete observar o mandamento da religião cristã. Então, o adulto em perigo de morte, né, que ele pode receber o batismo, né, diante daquilo que ele tenha pelo menos um mínimo de conhecimento sobre a verdade da fé. No parágrafo 866. A não ser que uma razão grave o impeça, o adulto que é batizado seja confirmado logo depois do batismo e participe da celebração eucarística, recebendo também a comunhão. Então aqui a catequese de adulto, né, do catecumenal, cano 876 instrui que o adulto, devidamente instruído pela catequese, além de receber o sacramento de batismo, que ele receba também os outros 2 sacramentos da iniciação cristã, que é a crisma e a eucaristia. Então que ele possa participar, né, se não tem nada que impeça, né, que ele seja batizado, logo confirmado, né, que é crismado, e também receba a Eucaristia, né, e receba também a comunhão. Cano 867, parágrafo 1º. Os pais têm a obrigação de cuidar que as crianças sejam batizadas dentro da primeira semana, logo depois do nascimento, ou mesmo antes, dirige ao pároco a fim de pedir o sacramento para o filho e ser devidamente preparado para eles. Então, o cano 867 deixa bem claro que é obrigação dos pais procurar a igreja enquanto antes para batizar os seus filhos, né? Até mesmo antes do seu nascimento, procura o pároco para ser instruído, para se preparar, né, para que os filhos recebam o sacramento. No parágrafo 2º, o cano 867, parágrafo 2º. Se a criança estiver em perigo de morte, seja batizada sem demora. Então, se a criança estiver em perigo de morte, seja batizada sem demora, rapidamente, né? Cano 868, 868, parágrafo 1º. Para que as crianças sejam licitamente batizadas, é necessário que os pais, ao menos um deles, ou quem legitimamente faz as suas vezes, consistam. Então, peço, né, à igreja, ou permite. Segundo, haja fundada a esperança de que será educada na religião católica, e se essa esperança faltar de tudo, o batizado seja adiado
segundo as prescrições do direito particular, avisando-se aos pais sobre esse motivo. Então, cabe também, se os pais querem que os seus filhos batizem na igreja, então também cabe à igreja fazer algumas exigências, né? A exigência é que essas crianças sejam educadas na religião católica, né? E se o pároco ali vê que não vai, que a criança não vai crescer, ser instruída na religião católica, então é melhor adiar esse sacramento, né? E falar o motivo para os pais. Então, no cano 868, parágrafo 2º, diz: em perigo de morte, a criança filha de pais católicos e não católicos é licitamente batizada, mesmo contra a vontade dos pais. Então, aqui o cano diz que em perigo de morte, né, mesmo aquelas crianças de pais não católicos têm que ser batizadas rapidamente, né, mesmo contra as vontades dos pais. Então, aqui, se a criança correr de morte, você batiza, né, depois avisa, mais ou menos assim. Então a nossa catequese fica por aqui hoje. Eu tinha dito que nós ia até o cano 871, mas vamos parar aqui no 868. A partir do 869 nós vamos pegar até o 871, porque dentre esses canos de 869 até o cano 871, nós vamos abordar o tema das igrejas que são válidos do batismo, né? Então não fica uma catequese muito extensa. Então nos aguarde na próxima catequese. Que Deus nos abençoe. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.